Lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 12, vai dizer: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses. E outro tanto, que se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, o que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E fiquei só, e buscaram a minha vida, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. No capítulo 18, nós vemos um Elias que matara 150 profetas de Baal. E no capítulo 19, nós vemos um Elias que queria fugir. Eu não estou aqui para julgar Elias, não estou aqui para falar: nossa, como que Elias pode fazer isso? Ele não tinha acabado de matar 150 profetas à espada? Como que ele pode agora fugir? Não estou aqui para fazer isso. Esse momento é conhecido como um momento em que Elias demonstra uma fragilidade, em que ele demonstra um desânimo em sua vida espiritual, o que é normal, porque muitos crentes passam por isso. Entenda isso, nós não somos super-heróis, nós não somos um robô, então a gente passa por desânimo. E passar por desânimo não é não confiar em Deus, não é não estar dependente de Deus, não. Mesmo dependente, mesmo confiando, a gente passa por desânimo. Por quê? Porque a caminhada é difícil. Se fosse uma caminhada fácil, o caminho não seria estreito, né? Mas como o caminho é estreito, então é difícil. É difícil você suportar o peso do chamado. Então Elias decide fugir e ele foge justamente para o monte de Deus. E é ali que Deus fala com Elias. Deus alimenta Elias, manda um anjo para alimentar Elias. Então Elias tem uma caminhada de 40 dias e 40 noites. E ali ele vai para o monte de Deus. E é lá naquele monte que Deus conversa com Elias, que Deus fala com Elias. Talvez o que Elias queria ali naquele momento era fugir de Deus, era fugir, não de Deus, mas do seu chamado, sabe? Fugir da sua responsabilidade, da responsabilidade que Deus deu a ele. Mas ao invés disso, ele foge para um monte em que Deus fala com ele. E é aqui que eu quero chegar. Elias está em um lugar em que não era para ele estar, mas que Deus permitiu ele estar, para Deus conversar com ele, para Deus falar com ele. Tanto que Deus, a primeira pergunta que Deus faz a Elias é: o que fazes aqui, Elias? Porque Deus não pediu para Elias sair. Em momento algum a gente vê
Deus falando, Elias, vai para tal lugar porque Jezabel quer te matar. Não, Elias toma a iniciativa de fugir. E o primeiro ensinamento que eu tiro, o primeiro e o único, né? O ensinamento que eu quero trazer aqui é que Deus te vê. Às vezes o que você mais quer é fugir das suas responsabilidades, fugir de tudo aquilo que Deus te entregou. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus te vê. Mesmo quando você decide fugir para um lugar em que Ele não pediu para você estar, mesmo quando você vai para um lugar que Ele não te enviou, eu estou aqui para te dizer que Deus te vê. Eu sei o quanto é difícil passar por esse momento e pensar, gente, cadê? Cadê alguém para me ajudar? Eu tô sozinha. Mas não, Deus é contigo. Deus, ele é a nossa força, ele é o nosso sustento. Algo que eu acho muito interessante é que em momento nenhum Deus apontou o dedo para Elias. Em momento nenhum Deus falou assim: como assim, Elias? Você vai fugir? Eu não mandei você fugir. Não, em momento nenhum. Deus ele pergunta a Elias: Elias, o que fazes aqui? Mas Deus não julga Elias. Tanto que era como uma voz mansa e delicada. Não foi como um fogo, não foi como uma tempestade, não foi como um terremoto, não foi como nada disso, mas era uma voz mansa e delicada. Essa mensagem é para todos aqueles que estão passando por um momento difícil e que quer desistir. Eu estou aqui para te dizer que não desista porque Deus é contigo. Há uma frase que eu sempre carrego comigo. É mais cansativo fugir do chamado do que viver o chamado. Eu estou aqui para te dizer que Deus ele é aquele que te sustenta e ele te vê. E eu falo isso porque quantas vezes eu já chorei no canto sozinha, achando que Deus não me via. E talvez você pode estar pensando assim, ninguém te vê e até mesmo se perguntando se Deus não te vê. Mas Deus te vê. Ele sente a sua dor. Ele está contigo. Deus ele se importa com aquilo que é importante para você. E isso também é as suas emoções. Deus, em momento nenhum, reprimiu as nossas emoções. Em momento nenhum ele disse que a gente não deveria chorar. Em momento nenhum ele disse que a gente não deveria se sentir cansado. Não, ele disse que ele é o alívio para os cansados. Que ele torna nossas lágrimas em alegria. Que a alegria dele é a nossa força. Jesus te ama.